pessoal, nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento ao estudo da estabilidade angular a pequenas perturbações de um sistema máquina barra infinita. Eu sou o professor Wesley do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSJ. Nesse vídeo, de forma específica, nós vamos aprender de forma generalizada a obter um modelo linearizado, modelo em espaço de estados, para análise a pequenas perturbações. O sistema máquina barra infinita, aqui estudado, é composto por um gerador conectado através de uma linha de transmissão a um sistema de grande porte chamado de barra infinita. Tá? Para o fluxo de potência, o gerador ele se comporta como uma barra PV e a barra infinita como uma barra Vθ. Tá? E entre essas barras, um ramo aí de impedância XE, RE mais JXE. Para análise dinâmica, a gente já tem aqui o seguinte, que considerar a dinâmica da tensão interna da tensão de campo, do ângulo e da velocidade. Então, existe um modelo diferencial para esta máquina. Tá? E para a barra infinita não tem, ele é uma barra com frequência e tensões constantes, que não variam, haja vista que é um sistema de grande porte. Tá? A gente viu no vídeo anterior que nós podemos representar o modelo algébrico diferencial, representar, né, as relações que governam o comportamento desse sistema por um conjunto de equações não lineares. Então, por exemplo, a equação diferencial derivada primeira de x igual a uma função de x, z e u, onde x é variável de estado, z variável algébrica e u variável de entrada. Então, a gente tem esse primeiro conjunto. É a dinâmica, por exemplo, do gerador. Tá? Já as relações algébricas que ocorrem, por exemplo, entre a tensão interna do gerador e a tensão terminal do gerador, e entre a tensão terminal do gerador e da barra infinita, a gente tem, então, esse conjunto de equações algébricas G, também com uma função não linear das variáveis x e u. Nós estudamos para o sistema máquina barra infinita via modelo clássico que para pequenas perturbações nós podemos linearizar, obter um modelo em espaço de estados para que, a partir da análise dos autovalores da matriz de estado, nós pudéssemos verificar se o sistema era estável ou não. A ideia da linearização está associada à magnitude da perturbação. Quando ocorrem pequenas perturbações, nós podemos usar um modelo linearizado. Então, se o sistema opera em um determinado ponto de operação, eu linearizo o sistema, as equações não lineares naquele ponto, e obtenho ali e faço para aquele sistema uma análise de autovalores. Isso porque, quando a perturbação é muito grande, o modelo não pode ser linearizado e eu tenho que lançar a mão de métodos de integração capazes de resolver essas equações no domínio do tempo, como, por exemplo, o Anatem do CPL faz. Tá? Mas o que a gente faz aqui, para pequenas perturbações, mais uma vez, é linearizar o modelo em um determinado ponto de operação. Se o ponto de operação muda significativamente, a linearização ela deve ser refeita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando utiliza modelos linearizados, tá, para os sistemas de potência, porque esse modelo pode não ser o real, né, caso o ponto de operação mude muito. Tá? Mas o que a gente vai tratar nesse vídeo é como obter, de uma forma geral, um conjunto de equações linearizadas organizadas aí no espaço de estados. Então, a gente tem como primeira tarefa, obter o ponto de operação traduzidos por variáveis de estado, algébrica e entrada iniciais, no qual a gente vai linearizar o sistema. O primeiro passo é resolver um fluxo de potência. Então, o sistema máquina barra infinita, a gente vai usar lá no AnaRede e vai obter as variáveis necessárias lá para a barra PV e Vθ, de forma a obter quais são as variáveis algébricas de interesse, organizadas, inseridas num vetor Z0. O segundo passo é
com os valores de variáveis algébricas iniciais, calcular quais são os valores das demais variáveis x0 e o zero. Para as variáveis x0, tá? Que são variáveis de estado, cuja dinâmica são representadas por por derivadas de primeira ordem, a gente tem que fazer a derivada em relação do tempo em relação a zero. Ou seja, por que isso? Porque o sistema, no ponto de operação inicial, a gente considera que ele não varia. A gente considera, então, que a dinâmica não ocorre. Tá? Então, a gente tem que pegar aqui aquelas quatro derivadas de primeira ordem para a tensão interna, é Q', para o ângulo delta, para a velocidade delta ômega PU, e para a tensão de campo é FD, tá? E fazer isso, igualar todas essas derivadas igual a zero, para poder obter quais são as variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o F2, e a gente sabe que a derivada do ângulo é igual a ômega S de ômega PU, se eu igualo isso a zero, a gente pode verificar que a derivada, né, sendo igual a zero, ela impõe que o delta ômega PU é igual a zero, o que é facilmente compreensível, porque o delta ômega PU é a diferença entre a velocidade do rotor e a velocidade síncrona sobre a velocidade síncrona. E o sistema, em regime permanente, no ponto de operação inicial, opera na velocidade síncrona. Então, tá ok. O processo de linearização desse conjunto de equações diferenciais e algébricas não lineares, ele segue aquele método prático que nós já estudamos aqui no canal, que é basicamente fazer, né? Vamos considerar o caso aqui das derivadas, das equações não lineares diferenciais, né? Então, como que a gente faz esse processo de linearização? Primeiro, a gente lança a mão que a gente representa por variáveis incrementais, já que a gente vai linearizar, então a gente coloca um delta x, né? É igual a derivada de f em relação a x, uma derivada parcial, já vista que ela é função de três conjuntos de variáveis, delta x. Então a gente tem a primeira parcela desse modelo aqui linearizado para delta x. Mas ela também, essas equações também são funções de variáveis z. Então eu faço mais derivada parcial de f em relação a z, delta z. E está faltando aqui também as variáveis de entrada. Então a gente completa aqui em rosa, né, o nosso modelo linearizado, df, derivada parcial de f em relação a u, delta u. Então a gente observa que a gente obteve aqui agora um modelo linearizado para as equações diferenciais de primeira ordem, que são função das variáveis x de estado, z de algébricas e u de entrada. Nesse caso, a gente pode simplificar isso daqui como o dx, né, um delta x igual a j1, representando df dx, mais j2 delta z, mais b1 delta u, tá? São matrizes, tá bom? Já para a variável, já para o conjunto de equações g, a gente também prossegue da mesma forma, já vista que ela é função de três conjuntos de variáveis, de estado, algébrica e entrada. E a gente faz 0 é igual a derivada parcial, né, de g em relação a x, delta x, mais derivada primeira derivada parcial de g em relação a z, delta z, isso, e completa com o delta g em relação a du, delta u. Tá? Então, são as derivadas parciais de g em relação à variável de estado, variável algébrica e variável de entrada. Tá? Bom, para simplificar, a gente vai colocar 0 igual a j3 delta x mais j4 delta z mais b1 delta u. Tá bom? Bem, então a gente tem aqui que fazer uma manipulação para chegar na variável, no modelo em espaço de estados, né? Considerando aquele modelo último que a gente obteve para as variáveis, para o conjunto de equações algébricas, como função das variáveis de estado, algébrica e entrada, a gente tem esse modelo aqui, essa equação, 0, né?
E o nosso o primeiro passo é isolar o J4ΔZ. A gente quer excluir essa variável, esse conjunto de variáveis algébricas aqui. Então a gente joga ele para o lado esquerdo, fica menos J4ΔZ, e a gente coloca o conjunto, né, as parcelas remanescentes dentro de um parênteses, justamente para que a gente possa pegar esse menos J4, inverter, né, e colocar no lado direito. Então a gente obtém que as variáveis algébricas, elas são representadas por esta parcela, né? J4 inverso mais J3ΔX mais B2ΔU. E a gente vai substituir essa relação na relação primeira lá que a gente obteve, de que a variável incremental, né, o incremento aqui de ΔX é igual a J1ΔX mais J2ΔZ mais B1 deu, né, ΔU, tá? Então a gente vai simplesmente substituir as variáveis algébricas como uma função das variáveis de estado ΔX e ΔU. Bom, é possível fazer uma manipulação de forma a chegar nessa expressão aqui em vermelho e nessa expressão aqui em azul. A gente colocou aqui em função os incrementos, né, as derivadas parciais de delta, as derivadas primeiras de x, em forma de incremento, ou seja, para pequenas perturbações, linearizado, como uma função de x e u, também em incremento. Se a gente observar bem, isso daqui vai nos dar uma matriz, e isso também nos dará uma matriz, que são as matrizes de espaço de estados A e de entrada B. Então, através desse processo geral, tá, empregado, por exemplo, nos softwares de sistema de potência, como o PACDIN, que é um programa dedicado à análise de pequenas perturbações, a gente chega lá que ΔX derivada, né, derivada de ΔX é igual a ΔX mais B ΔU. Isso é espaço de estados. Então, a gente parte de um modelo não linear, representado por equações diferenciais e algébricas. A gente lineariza, simplifica isso para chegar no modelo em espaço de estados em um ponto de operação. Lembrando que essas matrizes, essas derivadas, elas são avaliadas no ponto de operação x0, u0 e z0, tá? E a gente obtém aqui o modelo linearizado. Se o ponto de operação variar significativamente, por exemplo, uma linha de transmissão sair de operação, o despacho variar muito, a carga variar muito, a gente tem que pegar e tem que recalcular o nosso modelo linearizado. Então, a gente está em condições agora de poder avaliar a estabilidade, basicamente calculando os autovalores da matriz A, para a gente observar se o sistema é estável ou não no ponto de operação que eu linearizei. Tá certo? Então, resumindo, a gente calcula as condições iniciais e depois faz o processo de linearização para obter o espaço de estados para análise da estabilidade a pequenas perturbações. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!